O Via Justiça é a primeira penitenciária público-privada do Brasil que teve a Unidade 1, inaugurada no final de janeiro em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Participando do programa, o juiz Wagner Cavalieri, da Vara de Execuções Criminais de Contagem, e o subsecretário de Administração Prisional de Minas Gerais, Murilo Andrade de Oliveira. Doutor Murilo, por que o complexo prisional público-privado é só para homens? Bom, na realidade, a ideia de construir um primeiro complexo público-privado para homens é porque a demanda hoje do Estado maior são para os homens, né? Para que se tenha noção, em média, 95% da população prisional do Estado, 93% em média, é masculina e apenas 7, 8% feminina. Então, foi essa alternativa que a gente encontrou nesse sentido, de implementar para os homens. É possível que futuramente a gente tente implementar para o sexo feminino. Doutor Wagner, quais são as dificuldades que o juiz de direito enfrenta hoje na execução penal? São diversas. A falta de estrutura do próprio Poder Judiciário hoje, ela está um pouco defasada, número de servidores, e aí no aspecto da execução, a falta de vagas em unidades prisionais. Então isso acaba gerando que ultrapasse o número de presos que estão nas unidades prisionais. Por exemplo, o Complexo Nelson Hungria, que tem uma capacidade de 1.600 e poucos presos, hoje conta com quase 2.000 presos. Isso acaba refletindo na execução penal, porque dificulta a realização desses trabalhos com os presos, dificulta a própria fiscalização, dificulta o fornecimento dos direitos básicos que a própria lei prevê para os presos. Então, tudo isso aí acaba gerando essa dificuldade para a execução penal. Doutor Murilo, na penitenciária público-privada, como será resolvida a situação de crise, confronto ou rebelião? Bom, na realidade, o dia a dia dentro da unidade prisional ele é executado pelo privado sob a supervisão do gestor público. Ao passo que, quando tivermos algum ato de indisciplina, seja ele motim, rebelião, automaticamente o diretor público ele assume a unidade operacionalmente e aciona o grupo de intervenção rápida que a gente tem na unidade prisional, que fica na parte externa, e ele entra e soluciona o problema. Doutor Wagner, o senhor sabe que 40% dos presos condenados hoje em Minas não estão trabalhando. Qual a visão do senhor sobre isso? São todas essas dificuldades. Às vezes a própria unidade não dispõe de meios materiais para permitir que o preso exerça algum tipo de atividade. Às vezes o próprio cumprimento da pena, o regime de cumprimento da pena. E aí, nesse aspecto, é importante ressaltar que é importante que haja a participação da própria sociedade. Posso falar, por exemplo, no Complexo Nelson Hungria, em Contagem, nós temos lá diversos parceiros privados que têm oficinas e fábricas dentro da unidade prisional que é de segurança máxima. Nós temos lá fábrica de bolas, temos fábrica de peças de gesso, diversas atividades. Então, não basta só que o poder público queira implementar esses trabalhos, é preciso que a sociedade participe. E, para isso, é preciso que a unidade tenha a estrutura mínima que comporte esse tipo de atividade. Doutor Murilo, por que o governo ainda não assumiu todas as cadeias mineiras? A previsão disso é só para o final de 2014, segundo informação do próprio governo. Sim, na realidade, nós estamos em um processo de assunção de cadeias desde o ano de 2006, mais ou menos, né? A dificuldade do Estado de Minas em si é devido ao número de cadeias. Sendo um Estado muito grande, com o maior número de municípios e sucessivamente com o maior número de comarcas, nós vamos ter então o maior número de cadeias. E devido a isso, há uma dificuldade maior na assunção de todas as cadeias. Hoje, para os senhores terem noção, nós temos ainda 140 cadeias com a Polícia Civil. Já tivemos quase 400 unidades prisionais com a Polícia Civil. Então, de lá para cá, a gente vem assumindo. Então, nós estamos montando um cronograma de assunção e desativação de algumas cadeias, visando, num prazo máximo, até 2014, assumir todas as 140 cadeias e construirmos outras unidades prisionais ao longo desse tempo. Vamos partir para as considerações finais. E eu pergunto para o senhor, antes da sua consideração final, doutor Wagner, tem aqui um número, só 5.803 dos 20.719 presos condenados estão estudando hoje. Por que isso acontece?
Da mesma forma, a falta de condições das unidades prisionais. Na Nelson Hungria também nós temos lá um grande número de presos estudando. Dos quase 2.000 presos, nós temos em torno aí de 300 presos que hoje estão estudando, inclusive alguns até prestaram prova para o Enem, que é uma coisa assim altamente favorável, né? Positiva. E a dificuldade também é que você não pode obrigar o preso a estudar. Então ele tem que, primeiramente, ele tem que querer. E em segundo plano, nós temos que ter uma estrutura para recebermos a escola. Dentro da Nelson Hungria funciona uma escola pública. Considerações finais do senhor, rapidamente dos dois, para a gente encerrar. Com relação à parceria público-privada, é importante dizer para a sociedade que o Estado não está abrindo mão de gerenciar a execução da pena. A questão jurídica continua sendo objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. O Ministério Público e a Defensoria, como órgãos de execução, continuarão atuando na execução penal. A Secretaria de Defesa Social continuará cobrando as questões administrativas e, nesse aspecto, é importante dizer que a própria Lei de Execução Penal, ela prevê no seu artigo 4º a participação da sociedade, seja ela através de uma parceria público-privada ou seja através da implementação de trabalho, de estudo ou de outros programas religiosos e sociais. Rapidamente, o senhor, doutor Murilo. Bom, eu entendo a parceria público-privada, como eu entendo que o Estado de Minas, o próprio Sistema Prisional Mineiro, ele é inovador no Brasil. Nós temos a parceria público-privada como uma das alternativas, como eu coloquei outras aqui, a ser seguida. Ela não é a solução do problema, mas é uma alternativa extremamente viável. Acho que nós vamos ter um sucesso muito grande com ela, porque nós vamos ter, como o doutor Wagner colocou, todos os direitos atendidos pelos presos. Então, com isso, acho que a gente tem que avançar nessa ideia, nessa lógica, como alternativa para o Estado de Minas e talvez para o Brasil. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.